A grande maioria não deve saber o que aconteceu, nem porque eu faria um vídeo assim, mas eu vou explicar. Basicamente, eu fiz um vídeo explicando sobre a responsabilidade que o Kramnik tem sobre a morte do Daniel, visto que ele perseguiu ele por anos, acusando ele de cheat, mesmo que ele tenha demonstrado que ele não trapaceava, inclusive aumentando o número de câmeras que ele tinha nas streams pra provar que ele não trapaceava. E aí ficou por tanto tempo assim e terminou naquela tragédia. Aí beleza. No comentário desse vídeo aqui, veio um cara falar que o Kramnik não tinha nada a ver, que eu era um chorão e começou a me xingar, tá ligado? Tipo, fala que eu era infantil, meus argumentos eram infantis e que era muito peso pra uma pessoa. Mas, tipo assim, se ele ficou perseguindo ele e fazendo essas acusações sabendo dos transtornos que ele tinha, então ele tem sim responsabilidade, cara. Você não pode tirar a responsabilidade de alguém. Querendo ou não, você sabe que o que você faz influencia na vida de outra pessoa. Ou eu tô errado? Tipo, se você falar. Se você é um campeão mundial e fica acusando o outro de cheat, assim, o tempo todo, você não é burro. Você sabe que isso daí vai impactar na vida da pessoa. Então você não pode tirar a responsabilidade dele, cara. Porque ele sabia que tinha alguma influência. Aí beleza, veio esse cara, eu fiz esse vídeo aqui falando que o que ele tava falando não tinha nada a ver e que eu tinha bloqueado ele do canal, banido do canal, justamente porque ele tinha sido desrespeitoso comigo. Se ele tivesse falado de forma respeitosa, de forma educada, eu teria explicado pacientemente. Que foi como eu fiz com outro cara, na verdade. Eu tô falando desse cara aqui, ó. O Alan. Ele falou de forma respeitosa, eu não vou ler pra economizar tempo, eu respondi ele de forma respeitosa. Ele fez uma réplica de forma respeitosa. É isso. Era só isso que eu queria. Era só isso que eu queria. Aí beleza, no novo vídeo que eu postei, apareceu um cara falando que ele tinha se decepcionado comigo. Porque ele falou que eu não deveria ter devolvido na mesma moeda, porque ele queria um mundo. Tipo, e ele queria um mundo onde você pudesse dialogar sem ofensas e divergir sem ofensas. Só que o problema é que esse cara começou me xingando. Eu não tenho a print aqui porque eu bloqueei ele do canal, mas foi isso que ele fez. Foi isso. Ele me ofendeu, me xingou, eu bani ele do canal. Tal como todo mundo que vem no meu canal fazer isso daí é banido também. Da mesma forma. Essas pessoas são banidas. Aí beleza. Eu fiz uma analogia simples aqui que honestamente ele deveria ter sido capaz de entender, que é, se alguém te dá um tiro, você vai dar rosas pra pessoa? Pensa nessa analogia. Só que a questão é que é uma analogia. Eu não estou falando literalmente, é óbvio que essa questão toda é unânime, que ninguém daria uma rosa. Eu não estou falando literalmente, eu estou falando em termos de exemplo. Ou seja, como seria o equivalente aqui? A pessoa me ataca, ela me xinga, eu não vou dar rosas pra ela, ou seja, eu não vou tratar de forma respeitosa. Essa foi a analogia, só que o imbecil. Desculpa aí a palavra, cara, mas tipo assim, se você não conseguir entender essa analogia aqui, ou você é mau caráter, tipo, como você demonstrou aqui, ou você é mau caráter, ou você é realmente burro. E em qualquer um dos casos eu não quero que você esteja no canal. Aí vamos ler o que o gênio falou aqui, ó. Sério que você tá comparando uma briguinha com um tiro? E respondendo sua pergunta, se eu levasse um tiro e não morresse, eu iria chamar a polícia, se não desse, iria fugir, e se não desse também eu morreria. Nunca vou encostar em uma arma na minha vida e me sinto muito orgulhoso por nunca ter brigado na vida. Amigo, foi uma analogia. Eu também nunca atiraria alguém de volta. Eu não tô falando literalmente, eu estou falando em analogia, cara. A analogia é um exemplo. É um exemplo, é uma situação que é equivalente. Só que é equivalente em certos pontos. Não, eu não tô falando literalmente. O meu ponto é, se alguém te ataca, geralmente você não vai tratar a pessoa com muito respeito, cara. Isso daí é uma opção minha. É uma opção minha. Mas cada um cuida da sua vida. Então, por exemplo, se você acha que quando alguém te dá um soco, e de novo, caso você não tenha entendido, eu não tô falando literalmente dar um soco, seu imbecil. Eu tô falando, tipo, a pessoa te xinga, te trata mal. Se você quiser, depois de ter levado um tapa na cara, você fazer carinho na pessoa, beleza, a escolha é sua ser passivo desse jeito. Mas eu não sou assim, entendeu, cara? Você entendeu que eu não tô sendo literal? Você entendeu? Aqui é a minha resposta. E honestamente, eu não quero alguém igual você no meu canal, cara. Eu acho que dá pra tirar alguma coisa muito interessante nesse vídeo, que é faça o que você tem vontade, independentemente do que as pessoas vão pensar. Desde que, sei lá, você não vá se arrepender depois, sabe? E não seja algo criminoso. Por exemplo, nesse canal aqui, eu posto sobre o que eu tenho vontade. Tipo, às vezes é gameplay, às vezes eu dou opinião, às vezes é, tipo, vídeo motivacional. Esse vídeo aqui, por exemplo, eu sou gay, tipo, é uma pergunta. Eu falo justamente sobre isso daí, que eu quero gravar sobre o que eu quiser, sem agradar necessariamente as outras pessoas. Porque, por exemplo, se você faz um canal muito grande, você depende daquilo pra viver, querendo ou não, você fica refém do seu público. Porque se você fizer algo diferente, vai pegar pouca view e aí você vai ter que voltar a fazer aquilo que você já fazia que agradava as pessoas. Ou seja, você vai deixar de fazer aquilo que você gosta pra fazer algo que você é obrigado, e aí, consequentemente, você vai ficar infeliz. E o objetivo desse canal não é ganhar dinheiro, é tipo, justamente fazer o que eu quero e depois ficar feliz com o resultado. Esse é o objetivo. Se eu quiser fazer um canal de parkour, eu vou fazer. Se eu quiser fazer um canal apostando no Tigrinho, eu vou fazer. Se eu quiser fazer um canal de CS, GO, eu vou fazer, cara. Se eu quiser fazer um canal jogando truco no bar, eu vou fazer. Você entendeu, cara? Você entendeu? Se você tem um canal, se você tiver um canal, você faz o que você quiser. Se mesmo a pessoa te xingando, te tratando igual lixo, você quiser responder de forma educada, o problema é seu, faça isso você. Eu não vou fazer. Entendeu, cara?
Você entendeu agora? É uma opção minha e eu escolhi fazer isso. Ah, inclusive, apesar do tom do vídeo, esse vídeo aqui não é. Não é porque eu tô muito irritado ou alguma coisa do tipo. Eu fiquei realmente irritado na hora, mas, tipo, sendo honesto, eu fiz esse vídeo principalmente porque eu queria fazer a personagem com uma roupa de general mesmo. Tipo, é um motivo chulo e também porque. Eu acho que é engraçado ver alguém falando como se tivesse com muita raiva, tá ligado? Mas, tipo, o vídeo não acaba aí. Olha só o que temos aqui. Se não é a capivara que me difamou naquele vídeo que eu postei ontem, ó. Bem, eu não ia fazer outro vídeo a respeito desse cara aqui, mas. Como o nosso querido amigo resolveu me provocar nos comentários, eu vou fazer. E eu vou falar sobre algo que tava me incomodando, tanto que é por isso que eu bloqueei ele. Eu não ia fazer, mas, tipo, como o cara resolveu me bloquear nos comentários, eu apaguei, mas, tipo, como o cara tem o mesmo nome, e a coisa que ele falou que realmente me incomodou, é. Eu decidi que eu vou fazer, foda-se. Olha o que ele falou, impressão minha, ou ele fez 4-2 em você, aí beleza. Você vai ver o placar realmente, 4-2. Aí você vai comparar os ratings. Eu, por exemplo, em rápidas, eu tenho quase 1.400 de rate aqui, se você olhar. Quase 1.400 e ele tem 1.000. Aí beleza, você se pergunta assim, como que é possível um cara de 1.000 de rating ganhar de um cara de 1.400? E detalhe, ele ganhou com extrema facilidade. É, uma coisa. Na primeira partida que a gente jogou, que eu tava jogando contra ele, eu dei um. Tipo, desculpa a palavra, mas tipo, como ele falou isso no vlog dele, ele falou que me deu uma surra, que me destruiu, eu vou falar com as mesmas palavras. Eu destruí ele quando eu joguei contra ele. Aí, tipo, do nada ele tinha me chamado pra jogar, beleza. Eu joguei algumas contra ele. E ele ganhou com muita facilidade. Tanto que eu até estranhei. Na primeira vez eu achei meio estranho, mas, tipo, depois que ele ganhou de 3-1 assim, eu fiquei me questionando. E, tipo, ele tava vendo os temas táticos muito rápido, tá ligado? Eu achei isso muito estranho. E aí eu simplesmente, sei lá, eu parei de falar com ele. Eu não era amigo dele, na verdade. Eu só tinha achado aquele blog lá do jeito que ele tava falando engraçado, mas, tipo assim, depois que eu vi essa mensagem que ele postou, tipo, nos comentários, eu realmente achei que aquele blog lá que ele falou, naquele tom lá, tipo, mais babaca, eu achei que realmente ele fez aquilo dali por arrogância. Ele falou de forma arrogante e ele tava falando sério mesmo. Tipo, quando ele falou que me destruiu, etc, e blá 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 blá, tá ligado? Tipo, o jeito que ele falou aqui, ó. Eu achava que tinha sido zoeira, mas depois desse comentário eu realmente comecei a considerar que ele tava. Que ele tava falando sério. Aí beleza, eu não ia fazer esse vídeo, mas a questão é a seguinte: esse cara, a frequência com a qual ele joga rápidas é muito baixa, tá ligado? Tipo, se você for ver as partidas dele, tipo, nos últimos dias assim. Tipo, ele joga muitas poucas partidas. A questão é a seguinte: eu jogo com mais frequência que ele, eu tenho 400 pontos acima dele. Ou seja, isso daí não faz sentido. Isso daí não faz sentido, porque, tipo assim, eu já joguei contra um inscrito no canal que tem 1.500 de rating. E eu ganhei dele, mas tipo assim, mesmo se eu não tivesse ganhado, eu não sou superado assim por alguém que tem um rate tão abaixo. Eu já subi bastante assim, tipo, essa conta, ela foi criada recentemente, inclusive. E quando eu fui jogar com alguém que tinha 1.000 de rate, eu vou até mostrar aqui, ó. Quando eu fui jogar com alguém que tinha 1.000 de rate, eu ganhava facilmente as partidas, cara. Isso daí não é normal. Isso realmente não é normal. Aí beleza, pode ser que ele seja muito bom assim, mas tipo, uma coisa que me fez suspeitar dele, além de eu ter ganhado facilmente das pessoas que tinham 1.000 de rate aqui, tipo, eu realmente tava subindo muito rápido aqui, ganhando, tipo, a maior parte das partidas. Eu fui ver a partida que ele tinha jogado contra o Dragon, que é um amigo meu. Deixa eu pesquisar aqui rapidão. Ele tinha jogado contra o Dragon, uma partida de 1v1. Quer dizer, ele jogou várias partidas, na verdade, mas o que me incomodou mesmo foi a segunda. Essa partida aqui, ó. Foi uma partida extremamente equilibrada. E é estranho porque o Dragon, ele tem 2.400 de rating. E esse cara tem 1.000 de rating. E me fala, como que os dois chegam em um final assim, cara? Tipo, me fala. Me fala. O próprio Dragon comentou sobre essa partida e ele falou que ele foi apertado. Eu duvido que ele gostaria que eu falasse sobre isso daí, mas tipo, ele falou que ele foi apertado. Isso não faz sentido, cara. Nunca que isso daí ia acontecer, mano. Primeiro que, tipo assim, eu geralmente, eu sou muito dominado assim quando eu tô jogando contra alguém que tem 1.800 pra cima. Geralmente 1.900, tá ligado? Tipo, 2.000. Eu não tô falando que eu sou bom. Eu tô falando que, tipo, é o normal. Um cara de 1.000 de rate não deveria fazer isso daí. Aí você me pergunta assim, você tá sendo hipócrita. Quer dizer, você afirma assim, você tá sendo hipócrita. Tipo, você tá fazendo igual o Magnus fez. Primeiro que o Magnus, o Hans Nima, ele trabalhava com xadrez. Ele trabalha com xadrez. É uma coisa bem diferente. Então, tipo assim, a acusação do Magnus tem um peso muito grande, porque ele é campeão mundial. Eu não sou nada no xadrez. E esse cara aí, ele não trabalha com xadrez. E também tem outra coisa. O Hans, ele ficou todo esse tempo jogando, treinando. E esse cara aí, ele jogou poucas vezes no mês e mesmo assim, tipo, ganhou com extrema facilidade de mim. É isso daí que eu tô achando estranho. Eu nem ia fazer esse vídeo aí, tipo, essa parte do vídeo, mas, tipo, já que o cara resolveu me provocar nos comentários, então devolva na mesma moeda. E o que eu acho cômico é que ele foi
É que o Drago não me falou o teor das conversas, mas tipo, ele falou que depois que eu bloqueei esse cara foi no privado dele. Ele não mostrou as conversas, então eu não sei sobre o que é. Mas eu acho muito estranho, depois que eu bloqueei ele, e depois eu ter, tipo. Não foi bem uma insinuação, eu não falei nada, cara. E eu nem tinha falado isso daqui publicamente, e eu também não tenho relevância nenhuma. Mas, tipo assim, eu falei assim: melhorou da água pro vinho do nada, hein, mano. Eu lembro que, que na live eu ganhei de você com facilidade. Queria saber o que você anda usando pra ter melhorado em menos de uma semana. Eu não falei que ele usa hack, cara. Pode ser o quê? Que o primo dele tenha jogado comigo, que essa conta seja dele, que ele tenha chamado outra pessoa pra jogar. Nunca se sabe, cara. Eu não acusei nada. Eu não falei nada e eu não divulguei publicamente. Ele foi se doer e ele foi chorar lá pro um amigo meu. Eu nem sei nem pra quantas pessoas que ele falou isso daí. Mas, tipo, ele foi se doer pra essa pessoa, tá ligado? Tipo, sério. É isso daí que me incomoda. Mas assim, cara, se você. Mano, se você tinha um teto de vidro tão grande assim, ao ponto de ficar desesperado depois de eu ter bloqueado você, o que você deveria ter feito era justamente, tipo, ignorar, fingir que eu não existo, tá ligado? Mas tipo, você foi lá me provocar e foi chorar pra um amigo meu sobre isso daí. A questão é que quem deve não teme. Se você tem tanto medo de ser banido assim, cara, eu não sei o que te dizer, honestamente. É isso. É. Foi um vídeo divertido, né? Inclusive, não vão no perfil dele só porque eu falei. Eu não falei pra ninguém denunciar ele, eu não falei que ele tá trapaceando, eu só achei bem estranho isso daí. Honestamente, se ele fez alguma coisa de errado, eu acho que o próprio Chess.com deveria averiguar isso daí. Só isso. Ninguém é justiceiro aqui. Eu só comentei que foi muito estranho, e quando eu acho que tem alguma coisa de errado, quando eu tô jogando com alguém, eu bloqueio a pessoa. Primeiro lugar que eu já teria motivos pra bloquear ele, porque no blog ele foi desrespeitoso. Depois que eu vi aquele comentário lá no YouTube, eu realmente botei na minha cabeça que ele tinha sido desrespeitoso, que não foi só uma piada. E isso já teria sido motivo suficiente pra bloquear. Mas no geral eu não quero mais jogar com ele. É isso, eu achei isso daí muito estranho. É muito, muito estranho mesmo. Mas beleza, é isso. Bem, como eu falei, esse vídeo aí foi só por causa da thumb mesmo. E também porque eu achei interessante falar sobre esses assuntos. Mas eu provavelmente não vou fazer um vídeo assim, tipo, por muito tempo. Então, é isso. Um vídeo assim eu falo, por exemplo, respondendo hater chato. Mas é isso daí. Se você falar de forma respeitosa comigo, eu te respondo de forma respeitosa. Sem ofensas, tá ligado? E também aquele outro cara lá, um dos problemas dele é que, tipo assim, ele já tinha feito 3 comentários no canal e todos eram nesse tonzinho, tá ligado? Tipo, nesse tonzinho, tipo, vitimista. E falando, tipo, com uma soberba, tipo assim, melhore, melhore. Ah, estou muito decepcionado. Não assiste, cara, o canal. Simples assim. Depois dessa resposta que você deu, eu tenho certeza que não é pra você o canal, velho. É isso. É. É isso. Deu dislike e sim, desinscreva do canal.